Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana da Páscoa, 24 de abril de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, de 31 a 42 e de João 6, de 60 a 69. Nosso texto de hoje começa com a palavra eclesia, do grego igreja. Aqui a palavra parece estar ligada à igreja de Jerusalém, pois as comunidades da Palestina ainda não são vistas como entidades próprias. São como extensão da igreja de Jerusalém. Ainda não chegamos a uma multiplicidade de igrejas. Parece que isso vai começar em Antioquia. Por outro lado, ainda não se chegou à ideia de uma igreja universal, como comunidade de comunidades. A palavra eclesia ainda está ligada a uma cidade, aqui a Jerusalém. Lucas recolheu várias tradições de Pedro, que eram comuns nas comunidades, e juntou-as aqui preparando para o grande evento de Pedro na casa de Cornélio. Quando falavam dos milagres de Pedro, o que vinha em mente eram os milagres de Jesus, pois era Jesus que continuava agindo por meio dos seus discípulos. A cura de Enéas lembra Jesus curando o paralítico e a história de Tabita repete o relato da filha de Jairo. Além disso, o relato da ressurreição evoca também, como era natural, os relatos de Elias e de Eliseu. Há uma maneira tradicional de narrar uma ressurreição. Como nos diz o padre Comblan, estas narrações são interessantes porque mostram qual era o mundo social em que Pedro se movia e as comunidades judeus cristãs nasciam. Pedro está hospedado na casa de um curtidor e ressuscita uma mulher que é tecelã. O mundo cristão é feito de artesãos, pessoas independentes, de condição modesta, mas não miseráveis. Paulo pertence a esse mundo também. Não é exatamente o mundo de Lucas, que se acha mais à vontade na casa de Cornélio. O cristianismo pode ter convencido também pessoas de condição mais baixa ou mais alta, mas os pontos de referência dos missionários itinerantes são alguns núcleos de famílias modestas, independentes, estáveis, capazes de dar hospedagem aos apóstolos. Sem essa base logística, os missionários não teriam podido sobreviver. A cidade de Lida fica a uns 40 quilômetros ao noroeste de Jerusalém e era capital de uma das 12 comarcas da Judéia. E Jope ficava a uns 15 quilômetros ao noroeste de Lida, atualmente um distrito de Tel Aviv. De Lida a Jope, há 3 horas de viagem. As viúvas lavaram o corpo de Tabita, mas não a sepultaram, pois sabiam que Pedro estava por perto e esperavam que ele fizesse o mesmo que Jesus havia feito. Pedro repete o modo de Jesus, de Elias e de Eliseu. Reza, impõe as mãos, faz a falecida levantar-se e a devolve para a comunidade. Comblan também destaca que o trabalho de curtir peles era reputado impuro entre os judeus. A comunidade onde Pedro se hospeda não se submete aos critérios rigorosos dos doutores quanto às leis de impureza. O cristianismo espalhou-se justamente naquelas categorias de pessoas modestas, que estavam mais ou menos marginalizadas da lei. Estas estavam, desse modo, mais preparadas para aceitarem no seu seio outras pessoas reputadas impuras também. O cristianismo legitimou a prática dos judeus marginalizados. Por isso fez tanto sucesso entre eles, sobretudo nas cidades misturadas de judeus e não-judeus, em que as pessoas modestas não podiam evitar os contatos constantes com coisas ou pessoas impuras. O cristianismo era um judaísmo ao alcance das pessoas simples, que já não se sentiam expostas às condenações dos doutores.
João 6, de 60 a 69. Muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo-o dizer sobre a necessidade de comer do seu corpo e beber do seu sangue, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não acreditavam e quem o havia de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Desde então, muitos de seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu-lhe: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. De longe se pode pensar que o discurso de Jesus era de fácil assimilação. Muitos dos seus discípulos não conseguiam aceitar as palavras de Jesus, mas ele de forma alguma amenizava ou diminuía a força delas. Ele provocava escândalos e afastamento do segmento daqueles que não conseguiam suportá-lo. Isso mostra que para entrar no segmento de Jesus era preciso, de fato, audácia, coragem e um espírito muito aberto. Ser discípulo missionário de Jesus ia se tornando também um perigo, pois como seu seguidor ficava caracterizado que comungava com suas palavras e ações. Mas Jesus sempre respeitou a decisão de cada um, nunca forçou alguém a segui-lo. Não lhe interessava agradar com suas palavras e prática, a não ser fazer a vontade do Pai. Disso Jesus foi adquirindo cada vez mais plena consciência. Por essa maneira livre de ser e de agir, Jesus acabou provocando a debandada de muitos dos seus discípulos. E mesmo o pequeno grupo que ficou ao seu lado foi questionado sobre a sinceridade de sua adesão. Jesus lhes questiona: vós também quereis ir embora? Aí, uma vez mais, Pedro toma a dianteira e lhe diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Para Pedro e o grupo mais próximo de Jesus, era pegar ou largar. Não dava mais para ficar em cima do muro. Ou largar e voltar à vida de pescadores, ou pegar e se sentir confortado com a companhia de Jesus, que lhes dava palavras de vida eterna e, além do mais, estar perto de uma pessoa muito especial, o Santo de Deus, de quem poderiam aguardar com segurança a própria salvação. Nosso texto de hoje deixa claro que a humanidade não pode conseguir a vida por sua própria iniciativa. Se Jesus é a revelação divina que desce do céu como pão para alimentar a humanidade, seu propósito é comunicar-lhes o princípio de vida eterna. Quem aceita as palavras de Jesus recebe o Espírito gerador de vida. Aqui se entende melhor o gesto do presidente da celebração eucarística quando invoca o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho. Gesto esse que chamamos de epiclese. Alguns falam epíclese. Palavra grega para invocação. O Espírito está ligado intrinsecamente à transformação do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor, pois é Ele o gerador de vida, que nos conecta com o dom da vida eterna. Participar da comunhão é um ato revolucionário, pois recebemos o dom da vida para o passarmos adiante, gerando vida. É como cantamos: é Jesus este pão de igualdade, viemos para incomodar.
com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, vez e lugar. Comungar é tornar-se um perigo. Por isso viemos para incomodar. E com a fé, com a união, os nossos passos, os nossos sonhos, aquilo que de fato a gente almeja, um dia vai chegar. É essa esperança que ninguém pode roubar de nós. Um beijo no seu coração.